no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do 8, iremos ler alguns versículos aqui. E Deus abençoe nossos queridos irmãos e irmãs de outros ministérios que têm nos acompanhado através do Ebenezer oficial em vários lugares do Brasil e do mundo. Que Deus te abençoe, faça o seu pedido de oração e ouça essa palavra, porque Deus tem uma palavra para você. Também lembrando que estamos ao vivo pelo Instagram do Ebenezer oficial também. Você pode acompanhar pelo Instagram e Deus vai falar ao seu coração. Vamos ler a palavra de Deus? Quem encontrou, diga eu encontrei. Ezequiel 47, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e, descendo pela campina, entrarão no mar morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis, e por onde quer que entrar o rio viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E os pescadores entrarão dele desde Gedi até em Eglaí, e haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe será segundo a sua espécie, como os peixes do mar grande, em multidão excessiva. 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão. Mais uma vez esse versículo 11. Mas os seus charcos e pântano não sararão. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra que é fiel, viva e verdadeira, porque é por ela que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Abençoa mais uma vez, ó Pai, aquele que nos assiste de casa e também a todos quantos estão presentes aqui nesta noite. Toma a direção, Senhor, e nos dá vitória no nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar, e nós já damos início dizendo que quando nós falamos do profeta Ezequiel, pode baixar um pouco o fundo musical, quando nós falamos do profeta Ezequiel, nós logo lembramos do vale de Osso Seco, porque é uma passagem que marca a vida do profeta Ezequiel, e é uma mensagem forte, aonde em vários congressos se prega sobre o vale de ossos secos. Ezequiel, ele teve não só essa visão, mas teve outras visões também do extraordinário de Deus. E olhando aqui a palavra do Senhor de Ezequiel 47, do 8 a 11, nós vamos ver algo interessante, falar sobre um rio que nasce, debaixo das bases daquele templo, e esse rio, ele vai jorrando. Mas antes de entrar nessa mensagem, nessa palavra que nós lemos aqui, eu quero lembrar os irmãos que Ezequiel, o nome dele quer dizer Deus fortalece, tem a força de Deus. No hebraico o nome Ezequiel significa, ou então, poderoso, forte e restaurador, porque uma das maiores missões do profeta Ezequiel foi restaurar a situação que estavam vivendo o povo de Israel. Se a gente olhar, ele vai fazer analogia, ele vai fazer, contar uma história, mostrando aí por parábola, e vai mostrar situações de uma mulher que estava agora, aquela mulher no momento que ela havia se prostituído, e aquela mulher a gente sabe que vai representar em tanto aí
vai falar sobre a nação de Israel, vai falar sobre a igreja, e essa era a missão do profeta Ezequiel: falar, restaurar aquela nação, né, ser forte, porque não foi fácil, porque nós sabemos que Ezequiel nasceu 6 séculos antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele nasceu em Jerusalém. E ele também tinha esposa, né, porque talvez alguém olhe assim, mas quem era Ezequiel? Ezequiel nasceu em Jerusalém, ele era da tribo de Levi, o seu pai também era sacerdote, chamado Buzi, e Ezequiel, ele também com certeza foi sacerdote. Não, talvez por ser novo, talvez não teve a oportunidade de exercer essa função. Por quê? Porque logo eles foram levados cativos para a Babilônia. Então eles foram, nessa leva, levaram também Ezequiel. E a gente vê que na palavra, que Ezequiel, além de ser sacerdote e ser profeta, a Bíblia vai também dizer que ele, lá preso, né, juntamente no cativo de Babilônia, ele vai fundar uma escola de profeta, às margens, ou seja, à beira do rio Quebar. Então, além de tudo, mesmo estando no exílio, ele vai fundar uma escola de profeta e vai fazer questão de ensinar, mesmo estando em cativeiro. Então nós percebemos, assim como Daniel, Sadraque, né, Azarias, tiveram a prisão também e não negaram Deus, e mesmo em prisão eles continuaram falando de Jesus. A gente percebe que para fazer uma obra, passando por situações complicadas, realmente precisa ser homem e mulher de Deus. E esses então viveram essa situação. Ezequiel também tinha esposa, a Bíblia não relata se ela tinha filhos, mas nós sabemos que ele perde a sua esposa logo na exerção do seu ministério, já estando presos e cativo em Babilônia. Então Ezequiel foi alguém que teve experiências extraordinárias de Deus. No capítulo que nós lemos aqui, os irmãos viu aí, nós falamos que ele tem uma visão de um rio que corre, né, do templo. Aquelas águas saem do templo e começa a correr e a percorrer pelas campinas. E a Bíblia vai dizer que por onde passa essas águas, aquilo que está morto passa a viver. Aquilo que está sem vida volta a viver. E é interessante que a Bíblia vai falar que no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 8, já quase no final do versículo, vai falar que naquele momento que aquelas águas saem, ela vai em direção e passa pelo Mar Morto. O Mar Morto não é um mar, é apenas um grande lago, né, com uma extensão grande, mas é apenas um lago. E o Mar Morto, ele tem um nível mais baixo, ou seja, 392 metros abaixo do nível do mar, ou seja, é o lugar mais baixo do planeta Terra, é o Mar Morto. E no Mar Morto não existe vida lá. No Mar Morto as pessoas nem podem tocar as águas, porque elas trazem até mesmo problemas na saúde da pessoa. Então nada sobrevive no Mar Morto. Mas a Bíblia, na visão que Ezequiel está tendo naquele lugar, ele vê aquelas águas passar pelo Mar Morto, e todas as águas salgadas do Mar Morto vão se tornar águas potáveis, doce, pronta para o consumo. Ou seja, aquilo que está morto começa a viver. E a gente olhando essa passagem, a gente percebe que Ezequiel fala de uma visão, né, especial que Deus deu ao profeta Ezequiel a respeito do templo. Fala também de um rio de águas vivas que nascia neste templo. Agora, uma coisa interessante, que esse mar, que não é a pregação que nós vamos falar aqui, esse rio, lá na frente ele se torna um mar profundo de água. Se os irmãos
estudarem a Bíblia, já estudou, vai perceber que lá vai receber uma ordem para medir com uma vara de cordel, para ver, e cada distância que ele percorre, ele tem uma experiência com Deus. Então nós percebemos que a primeira medida, a Bíblia diz que as águas estavam no tornozelo. E tornozelo aqui, para nós trazer para a atualidade de hoje, significa cansaço da caminhada. Quando a Bíblia diz que as águas no tornozelo, significa também cansaço da caminhada. Talvez você está cansado dessa caminhada. Talvez você chegou aqui nessa noite pesaroso, sem força, sem muita expectativa, cansado da caminhada, mas eu te digo nessa noite, não te desanime, porque o rio de água viva está passando por aqui. O rio de água viva está aqui nessa noite para nos dar vitória. Depois ele mede e as águas vai até os tornozelos, ao joelho, e ali o joelho indica o quê? Quando a Bíblia mostra ali as águas no joelho, está falando sobre humildade e oração. E nós aprendemos com estas visões de Ezequiel, dentro daquilo que ela quer nos ensinar, com muita propriedade, que todo cristão precisa ser humilde para vencer, e precisa ter uma vida regada de oração. Ezequiel só venceu, só alcançou vitória, porque era humilde e tinha uma vida de oração. E todo aquele que tem uma vida de oração, ele vence o cansaço da caminhada. Porque na vida, muitas das vezes, na jornada, muitos querem chutar o pau da barraca, como diz, largar tudo para lá e ir embora, abandonar tudo e todos, mas nessa noite eu venho te dizer que esse cansaço já será renovado pela graça gloriosa da água da vida que está descendo aqui, e Deus vai trazer através da sua oração e da sua humildade. As águas diz que ele mede mais um pouco, e as águas vão chegar ao lombo. O lombo representa cobertura, ou seja, você está coberto pela proteção divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a quarta medição que se faz diz que chega a águas profundas, e os irmãos conhecem essa história, conhecem essa palavra, e águas profundas quer dizer dependência de Deus. Nós somos inteiramente dependentes de Deus. Todos os profetas, todos os sacerdotes, todos os homens e mulheres de Deus são dependentes de Deus. Quando você está vivendo em alguns níveis da tua vida, você até pode decidir algumas coisas, mas quando você tenta pisar e não dá pé mais, porque as águas são profundas, isso está representando que você é inteiramente dependente do Senhor Jesus Cristo. Deus quer levar a igreja aos níveis profundos, para que você seja inteiramente dependente do Senhor, para fazer a obra que seja necessária ser realizada. Mas entendamos uma coisa, que quando a água vai jorrar do templo, tudo nesta vida começa em Deus. Tudo que você e eu for fazer tem que começar em Deus, porque se a origem, se a fonte não for Deus, algo vai dar errado depois. Se você busca na fonte certa, você inicia certo, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Agora nos fala aqui também de um rio de água viva que nascia do templo, e interessante que a Bíblia diz que quando a água começa a sair e jorrar pelo templo, a água era de um volume pequeno. Mais uma lição nós aprendemos, que tudo que começa em Deus começa pequeno. Eu fico preocupado quando algo já começa e já quer ser grande. Quando alguém começa a servir a Deus, começa a fazer a obra, de um dia para o outro já se acha o maioral, o maior,
o mais forte, o mais potente, e isso preocupa a gente, porque tudo que começa em Deus, começa pequeno, pode terminar grande, vai depender de cada um de nós. Então a água que saía daquele templo, ela começou pequena. Diz ainda no texto que as águas desse rio saía debaixo da limiar do templo e ia estendendo pelas campinas. Olha aí que coisa interessante, vai estendendo pelas campinas. Isso representa o quê? Vida espiritual gradativa, aonde essas águas chegam a vida e vida espiritual gradativa na vida de quem crê, de quem confia, de quem acredita. E estas águas nessa noite já estão jorrando por aqui. Eu tenho uma notícia boa para você, porque no texto que lemos diz: viverá tudo por onde quer que entre este rio. Esse rio por onde ele passa a vida, e a vida com abundância. E eu quero já profetizar e dizer que esse rio vai nesta noite passando pela tua vida, pela tua família, pelo teu ministério, e aquilo que está morto vai viver, vai ressurgir no poder das águas que jorram do trono de Deus. É interessante que a água que jorra daquele lugar não é uma água qualquer. A Bíblia diz que jorra um rio simples não, um rio de águas vivas. Não é um rio de água qualquer, é um rio de água vivas. E se nós olharmos pela Bíblia, nós vamos ver outros lugares aonde mostra esse rio de água viva e de onde ele procede. Apocalipse 22:1 diz: então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que na visão do apóstolo João, ele também vê a visão deste rio do trono de Deus. Então a mesma visão que Ezequiel está vendo aqui de um templo, o rio está jorrando, está molhando e regando por onde ele vai passando, e vida vai existindo a partir da onde aquele rio passa. Então nós estamos vendo o mesmo outro apóstolo chamado João na ilha de Pátimo, ele tendo a visão também de um rio que sai do trono de Deus. Então a visão são diferentes, em lugares diferentes, mas a fonte é a mesma, o Deus é o mesmo. Quem falou com Ezequiel, falou com João também, e falou com o salmista no Salmo 46, verso 4, aonde ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O salmista também falou deste rio cuja as correntes alegram a cidade de Deus. Nesta noite eu venho profetizar aqui: se você está desanimado, se você está cabisbaixo, ei, tem um rio de água viva que vem para mudar a tua situação, vem para mudar o teu itinerário, vem para trazer uma nova visão para mim e para você nessa noite. Este rio está aqui nessa noite. O rio que jorrou na visão de Ezequiel, na visão de João, o rio que aonde ele passa, ele transforma as vidas, ele alegra as pessoas, e aonde há tristeza, a alegria saltará de alegria no local. Então você e eu não temos motivo para viver triste. Por quê? Porque existe um rio de água viva jorrando em nosso meio nessa noite. Agora, é interessante que o profeta sacerdote Ezequiel teve a visão do rio. João, encarcerado na ilha de Pátimo, teve a visão do rio que saía do trono de Deus. O salmista no Salmo 46 também
tem a visão de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agora, Jesus se manifestou trazendo uma revelação bem mais profunda sobre este rio. A Bíblia, ela vai gradativamente apontando tudo para aquilo que o desfecho seria em Jesus Cristo. E Jesus também vai falar sobre isso em João 4, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia fala e afirma acerca desse rio. E afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, águas que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha Jesus falando da água, não é uma água qualquer. A samaritana queria da água do poço de Jacó, para que Jesus bebesse. Ele disse: essa água aí é boa, é fresca, mata a sede, mas mata temporariamente e logo se tem sede de novo. Tem muita gente bebendo da água que não sacia a sede eterna. Tem muita gente precisando da água que somente Cristo pode dar. E Jesus disse: se eu te der da água que eu tenho, da água que sai do trono de Deus, você nunca mais terá sede. Jesus nessa noite está dizendo: beba desta água, porque a água está jorrando, e se tem a presença desta água, e se você bebe da água, você já está vencendo. Quem bebe da água natural tem sede, mas quem bebe da água, a água que jorra do trono de Deus, esse nunca mais terá sede. Pelo contrário, águas que eu lhe der será nele como uma fonte que jorra para a vida eterna. Então quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus está saciado. Quem tem Jesus não precisa melhorar nada. Quem tem Jesus não precisa inventar nada. Quem tem Jesus não precisa pular carnaval e a folia para falar que está cheio de alegria e esbanjando beleza e alegria por aí. Quem tem Jesus não precisa de cachaça. Quem tem Jesus não precisa de vício. Quem tem Jesus não precisa de coisas que passam. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem essa água não tem sede. Quem tem essa água glorifica e exalta o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que é que Jesus está falando aqui? Parece que Jesus estava falando o mesmo rio que o profeta Ezequiel, que o salmista falaram. Claro, Jesus está fazendo menção da mesma visão que eles tiveram, as revelações que eles tiveram, só que agora este rio iria jorrar. Não era do templo, pastor Adriano, como ele teve a visão, mas será dentro de cada um de nós. Esse rio de Jesus, que ele jorraria a partir das nossas vidas. Tem esse rio aí? Se esse rio existe, mas você tem depressão, esse rio ainda não chegou aí. Se você tem esse rio, mas ainda continua preso, triste, abatido, esse rio ainda não chegou aí. Se esse rio tem ele na sua vida e você vive magoado, você vive cheio de mágoa, esse rio ainda não chegou por aí. Mas nessa noite eu te convido a abrir porta para que esse rio entre e traga vida onde existe morte. É interessante que Jesus continua afirmando, João 7, 38, 39, e ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior irá fluir rios de água viva. Quem crê nessa noite, levanta a mão e dá glória.
Agora, se você levantar a mão e mentir e continuar sendo um crente triste, abatido, esse rio não está aí não. Se você levantar a mão só porque o apóstolo pediu para você levantar, porque viu o irmão levantar, mas continua triste, continua insatisfeito, eu quero lhe afirmar que o rio ainda pode chegar na tua vida nesta noite. Jesus aqui está dizendo a respeito do Espírito Santo, que havia de receber aos que nele cresce. Quando Jesus está falando, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele já falava do Espírito Santo, que iria alcançar a vida de todos quanto crescem nele, pois o Espírito até aquele momento ainda não tinha alcançado a humanidade. Se nós olharmos, nós vamos ver que Jesus ainda não havia sido glorificado ainda. E no Antigo Testamento nós sabemos que o Espírito era dado por medida. Somente reis, sacerdotes e profeta que desfrutava desta água viva, eles sentiam o jorrar dessa água viva através da legalidade pela palavra na vida daqueles que poderiam receber essa fonte que jorrava para a vida eterna. Mas a água que os sacerdotes receberam duraram um tempo, mas Jesus está dizendo, ele não tinha sido glorificado ainda. Agora é maravilhoso nós entendermos, nesta noite, povo de Deus, que o rio da vida de Deus, agora, flui no nosso interior. Você se alegrou nessa noite quando viu dizer que o rio saía nas ombreiras, descia por debaixo dos umbrais daquele templo e corria pelas campinas, passava pelas campinas e trazia vida, entrava pelo mar e havia também vida naquele lugar, aonde não havia nenhum tipo de vida, voltou a ter peixe, e você se alegrou, porque esse rio passava, e por onde ele passava, algo sobrenatural estava acontecendo. Eu te digo nessa noite, esse rio corre e flui dentro de todo aquele que crê no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando alguém recebe Jesus Cristo como Senhor, ele recebe o rio da vida no seu interior. Vou repetir, quando alguém recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele recebe o rio de água viva no seu interior, e quem não cantava, canta, e quem chorava, se alegra, e quem não vivia, vai viver. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Jesus vem mostrando que ele é esse rio de água viva, e ele disse uma certa feita, quando os discípulos já estavam reunidos, depois de ressuscitado, ele disse: olha, eu vou ter que ir, porque se eu não for, ele não vem, ou seja, o Espírito de vida. Mas ele vai dizer: olha, vai para Jerusalém, esperem lá, porque do alto vocês serão revestidos do poder de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos pelo poder de Deus. E a Bíblia ensina e mostra em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos num lugar como este, e de repente veio um vento forte, e começou a soprar sobre ele, e ouviram-se entre ele água viva, alcançando cada um que ali estavam, 120 que foram cheios do poder de Deus. A promessa ainda está de pé.
Eu não acredito em um crente que diz que é crente e vive cabisbaixo. Eu não acredito em alguém que diz que recebeu esse rio e vive murmurando, vive reclamando, vive falando mal do irmão, vive perseguindo o irmão. Que tipo de crente é esse? Que tipo de água é essa? Talvez seja a água do poço, talvez seja a água da cidade, mas não é a água da vida que desce do trono de Deus. E esse Espírito, esse rio de água viva está aqui nessa noite, e Jesus está dizendo: vai jorrar conforme a tua fé, conforme a tua dedicação, conforme a tua obediência. O rio de águas vivas vai jorrar. Aleluia. Então a promessa se cumpre, e o povo agora, pastor Jefferson, pastor Adriano, irmão César, estão adorando a Deus na beleza da sua santidade, e por onde aquele povo passa, o rio vai trazendo vida. Aonde eles passam, o coxo anda, o cego vê, e o leproso é purificado. E por onde eles vão passando, o milagre vai acontecendo, de forma que alguém, quando não tem o rio, nega Jesus 3 vezes, mas quando está cheio do rio, ele prega, e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Esse rio está passando por aqui. Quem quer, toma posse. Esse rio que alcançou no tempo de Ezequiel, que alcançou na visão do salmista e do apóstolo João, é aquele rio que Jesus falou para aquela mulher na beira do poço, já está aqui e pode morar e agir dentro de cada um que crê. Os discípulos tinham em si esse rio. Estevão tinha em si esse rio, porque a Bíblia diz que, sendo um diácono, mas era cheio do Espírito Santo, pregava numa ousadia e numa autoridade tão grande que incomodava aqueles que estavam perto, os religiosos. E diz, meus amados e queridos irmãos, que esse Estevão está tão cheio da graça, tão cheio do rio, que ninguém pode calar quem tem esse rio jorrando. Quem tem essa fonte jorrando para a vida eterna, ninguém cala ele. Então começaram a apedrejar o garoto, começaram a apedrejar aquele jovem rapaz, e a Bíblia diz que ele olhava e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e a glória de Deus se manifestando. Sabe o que é isso? Crente que está cheio do rio de Deus. Paulo acompanhou a morte de Estevão. Ele viu com seus olhos, pois era perseguidor. Mas ele vai ter um encontro com Cristo. No caminho de Damasco, ele vai cair do cavalo e vai se converter ao Evangelho, mas antes ficou cego e ficou em um lugar esperando que Deus enviasse a providência a ele. E diz a palavra de Deus que Deus vai enviar a providência até ele. E quando chega a provisão na vida de Paulo, a Bíblia diz que ele é inundado pelo rio, porque a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quem perseguia, agora faz. Quem atacava, agora protege. E então agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido por amor a Cristo e pelo rio que jorrava no seu interior. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 3,16 que esse mesmo Paulo que foi transformado por Deus, ele diz
que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16 está afirmado e dizendo, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, nós somos santuário. Lá Ezequiel teve a visão de um santuário, de um templo, aonde estava a glória de Deus, e nessa noite eu venho te dizer que tu és morada, tu és templo do Espírito Santo de Deus. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Ou não sabeis vós, como disse Paulo, que vós sois templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Ou queres fazer do templo de Deus qualquer coisa? Porque nessa geração de hoje está vivendo desse jeito, quer ser cheio do rio, quer ser cheio dessa água que jorra, mas quer dividir o templo com outras coisas. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós não vamos servir ao Senhor, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então Paulo diz, ele, não, mas é apenas um prazer momentâneo, é apenas isso ou aquilo. Ele diz, ei, você e eu somos templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo habita em vós. Então, meus queridos e amados irmãos, quando realmente recebemos Jesus, além de receber esse rio da vida, passamos a ser um agente de milagres. Quem recebe esse rio é agente de milagres. Quem recebe esse rio é agente de milagre, porque Ezequiel 47:9 que nós lemos diz assim, e tudo viverá por onde esse rio passar. A morte não terá vez na tua casa, a morte não terá vez na tua família, a intriga não terá vez na tua família, o mal não prevalecerá na tua casa, no teu ministério. Sabe por quê? Porque aonde esse rio passa, a vida, a alegria, a júbilo. Aí alguém olha um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, e nós olhamos mesmo ela andando, ela mesmo só, com duas pessoas, mas estão alegres, estão glorificando. E muitas das vezes uma grande multidão que não tem essa presença, que não tem esse rio, essa fonte, estão vivendo em tristeza, em dores, em choro. Mas nessa noite eu venho para te dizer que por onde esse rio passa, o milagre acontece. Quem é agente do milagre de Deus, levanta a mão e diga, eu sou um agente de milagre, e por onde eu passar, algo vai acontecer, algo vai acontecer, mas tem que morar em ti o Espírito Santo, tem que morar nesta casa, é só o Espírito Santo. É só desse jeito, irmão. Você é templo, eu sou templo, e Ele agora vive em nós, mas para que isso aconteça, temos que abrir mão de muitas coisas, temos que renunciar a muitas coisas, temos que abandonar muitas coisas, porque somente assim nós vamos viver essa maravilha de Deus, nós vamos viver o jorrar desse rio que não se acaba jamais. As fontes dessa terra secarão, mas o rio que procede do trono de Deus jamais irá secar. Agora, a grande pergunta é: por que, pastor, esse rio de vida não tem alcançado algumas áreas da minha vida? Por que, pastor, que esse rio de vida não tem alcançado algumas áreas da minha vida? Ou por que não consigo fazer fluir este rio
na vida de outras pessoas? A resposta está em Ezequiel, onde nós lemos no capítulo 47, no verso 11. Porque a Bíblia diz que até no mar morto houve vida. Até no mar morto houve transformação. Mas o versículo 11 diz: mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão. Por que que eu não sinto? Por que que eu não alcancei em várias áreas da minha vida, esse rio não chegou? Por que que eu não consigo transmitir essa alegria, essa unção para outras pessoas? É porque a Bíblia está dizendo: mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão. Charco fala de água parada, suja, lourdecentas, podres. Isso é charco. Tem gente que está como mar morto, águas paradas, como pântano, aonde as águas são sujas, lourdecentas e podre. Olhando para os pântanos que foi falado, é uma área plana de abundante vegetação que permanece grande parte do tempo inundada. Isso é pântano. São águas acumuladas, aonde elas não têm vida em si, e ali não existe vida nelas. Por que, meu Deus, que eu não sinto essa alegria? Por que, meu Deus, que eu não sinto essas águas jorrando e eu sempre sinto falta de alguma coisa? É porque eu me sinto incompleto. Mas o historiador diz que no coração de todo homem há um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode trazer esta alegria, só Deus pode matar essa sede. Pântano é lugar de atoleiro, é brejo. Já andou no brejo, atola e se brincar fica lá. Porque quem está vivendo como pântano, quem está vivendo na condição de charco, está no atoleiro. Está difícil de sair desse lugar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que as águas paradas por onde passar o rio, vai ter vida nesse charco, vai ter vida nesse pântano. Vai ter vida. Mas nós podemos falar: pastor, que tipo de charco é esse? Que tipo de pântano é esse? Eu já te falo Mateus 13, 58. A Bíblia fala: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eu já te falo um charco e um pântano que tem matado muita gente nos dias que estamos vivendo. E esse pântano se chama incredulidade. Muitos não recebem, muitos até impedem da obra de Deus ser grande por causa da incredulidade. Deus está falando e Ele está dizendo: eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, isso é combinado, foi montado isso aí. Sabe o que é isso? Lodo. Sabe o que é isso? É charco. Sabe o que é isso? É pântano. E a Bíblia diz que os rios não poderão sarar esses pântanos. Incredulidade. Então a Bíblia diz que Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Outra coisa também, resistência, dureza de coração. Mateus 13:15, porque o coração deste povo está endurecido, e os ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração. Esses se convertam
para que se convertam e os cure. Então veja bem, resistência e dureza de coração. Tem gente assim, irmão, ele não dá lugar para que ele seja curado, ele é incrédulo, ele é resistente, ele é duro de coração. Então fica difícil de Jesus operar nessa geração de incrédulos de hoje. Eu sempre estou dizendo aqui, porque a gente vai orando, vai falando com Deus e pedindo ao Senhor cada dia para aumentar a nossa fé. Sabe por quê? A nossa fé de hoje é uma fé fraca, é uma fé que não acredita mais no sobrenatural e naquilo que Deus pode fazer. E nós precisamos, para ter essa fé genuína e ativa através das nossas vidas, é necessário que essa água esteja jorrando dentro de você. Agora veja bem, pessoas incrédulas, pessoas resistentes, pessoas duras de coração, será que é essa geração de hoje? Pessoas cheias de resistência, preconceito, pessoas preconceituosas, pessoas cheias de mimimi, cheias de conversinha, pessoas de conceitos próprios, pessoas que apostataram na fé, e apostatar na fé é a pessoa criar a sua própria doutrina, servir a Deus do seu jeito. É desse jeito que eu sirvo a Deus e está bom demais, é desse jeito que a Bíblia diz, é dessa forma que a palavra de Deus fala. Quero servir a Deus, mas não quero contato com ninguém. É assim que a Bíblia te ensina. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero o negócio de conversar, não quero amizade, não quero isso, não quero aquilo, não quero participar de nada. É assim que a Bíblia te ensina. São charcos e pântanos, são charcos de lodos podres, que não encontram vida no seu interior. E tudo que passa por ali morre. Porque se nós olharmos a geografia, o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. E toda vida que tem no Jordão, quando desemboca dentro do Mar Morto, morre, acaba. Tem pessoas assim que ele é tão charco, ele é tão pântano, que tudo que chega nele morre. Os sonhos vão de água abaixo, os projetos não se levantam, e tudo que ele vê alguém fazer, ele diz: não vai dar certo, eu já tentei, não deu certo, não vai dar certo. Ei, deixa de ser pântano, deixa de ser charco, e seja a água que desce do trono de Deus. Seja a água que corre do trono de Deus. Meu Deus. E vai dizendo ainda a palavra do Senhor: pessoas que inventaram o seu próprio modo de servir a Deus. Se quiser assim, pronto e acabou. Pode continuar, porque lá na frente você vai quebrar a cara. E aí será muito tarde. Quando alguém tentar retroceder e voltar, já será tarde demais para muitas pessoas. Agora veja que esse charco, esse pântano que foi falado em Ezequiel, pode simbolizar aqui também o orgulho. João 5,40: contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Pessoas que viam que a vida estava em Jesus, pessoas que sentiam e viam as maravilhas que Jesus fazia, e até experimentavam os milagres que Jesus fez, e eles não vinham a Jesus para ter vida. É esse tipo de gente que vive no século de hoje, só quer a bênção, só quer a campanha, só quer a profecia, mas não quer ter vida no seu interior. Vem no culto, recebe a bênção, recebe a cura, recebe o livramento, recebe o laço de morte que foi quebrado, mas quando sai pelas portas para fora, estão mortos nos seus interiores. Mas Jesus está dizendo: são pessoas orgulhosas. Hoje vivemos esse tempo onde as pessoas são orgulhosas, e Jesus dizia: contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Acha que não são preciosas totalmente,
de Jesus e ainda têm justiça própria e preferem ficar enfermas. Tem gente desse jeito, que ele acha que ele nem valor tem, que ele não é precioso, nada, é nada. Alguém está dizendo: moço, você é precioso para Jesus. Será que é mesmo? Eu não acredito que eu sou uma pérola de Jesus. São pessoas, queridos e amados irmãos, que vivem sua justiça própria. Assim que eu faço, é assim que eu desfaço. Preferem ficar enfermas, alma e corpo. Tem muita gente enferma. Tem muita gente com a alma enferma. Tem muita gente com um corpo enfermo. Por quê, pastor? Porque não recebem, por causa do orgulho, as águas vivas de Jesus. Por que não querem receber? É porque vão me taxar como crente. É bem que eu acho até bonito, mas não tem como, minhas amizades não permitem eu ser um cristão. Eu até vou de vez em quando nas igrejas, até recebo a profecia de Deus, recebo os milagres, ouço a palavra e alegro o meu coração, mas são pessoas orgulhosas. Um dia, essas pessoas orgulhosas vão correr de um lado para o outro, buscando esta água, buscando esta vida, e não irão mais encontrar. Então, meus queridos, abrace a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. E além de tudo isso, existe charcos e pântano que está matando a humanidade, chamado ressentimento, como mágoa. Tem pessoas com mágoas no coração. Talvez esse seja o pior tipo de charco espiritual que pode se dizer. Não guarde mágoa no seu coração. Não guarde mágoa no seu coração. Mas que o teu coração seja um lugar de vida, de bênção. Porque, pastores e obreiros, quando alguém tem esse rio jorrando, mesmo sendo crucificado como Jesus, era a própria água jorrando naquela cruz, muitos diziam: desça daí, salva-te mesmo. Ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Jesus nunca teve mágoa no seu coração. Se a gente vê Estevão sendo apedrejado, a gente percebe que ele fala as mesmas palavras quase que Jesus falou. Não tem mágoa no seu coração, porque o crente que diz que é crente, mas tem mágoa no coração, ele é pântano, ele é um charco de lodo, e ele não tem vida no seu interior, porque o próprio Jesus vai dizer, nós já estamos encerrando em Marcos 11, 24 ao 26, portanto, eu vos digo, tudo que vocês pedires em oração, creiam que já receberam, assim lhes sucederá. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial possa perdoar os vossos pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Se tem mágoa, se tem ressentimento no coração, não pode entrar na Nova Jerusalém, não pode morar na cidade celestial, não pode entrar pelas portas, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, porque guardou charcos e lodo e pântano no coração, chamado mágoa, ressentimento, pessoas que têm o coração fechado, pessoas que estão enfermas por causa de não liberar um perdão para quem precisa de perdão, em nome de Jesus Cristo. Se nós orarmos a nossa oração tendo qualquer mágoa, não passa desse teto, não sobe além desse teto. Não vai, irmão.
Veja que Ezequiel está na visão dizendo que por onde passava o rio, tudo tinha vida em si. Ali no Mar Morto houve vida, novas espécies de peixe, como no Mar Grande. Ou seja, assim como havia peixe no Mar Grande, agora é onde era o Mar Morto, e os pescadores viriam e colocariam rede de uma distância a outra, e todas as qualidades de peixe estavam ali aonde não existia vida. Sabe o que Deus está dizendo? Quando nós abrirmos o coração, quando nós entendermos o que verdadeiramente é o Evangelho, o Senhor vai fazer coisas grandes em nossas vidas, e vai trazer vidas e novidade, e nós vamos orar, olhar e dizer: meu Deus, é isso mesmo, eu não mereço, e Deus trazendo vitória, e Deus trazendo bênção, e Deus trazendo vitória, e Deus trazendo vida, e Deus trazendo reconciliação, e Deus trazendo aquilo que muitos estão precisando. Vamos encerrar dizendo: mas Jesus te trouxe aqui porque Ele quer limpar o teu coração. Jesus trouxe cada um que me assiste aqui nesse momento para limpar o teu coração, o meu coração, os nossos corações. Ele quer te curar nessa noite, quer te sarar, quer derramar sobre você as águas que sara, as águas que sara. Ezequiel 47, versículo 9: de modo que onde o rio fluir, viverá. De modo que onde o rio fluir, verá águas que saram, águas que curam, estão aqui nesta noite. Ela é a fonte inesgotável, e dela flui rios de águas vivas, que jorra no nosso ventre, que jorra no nosso interior. Se alguém entrou triste ou está triste aí onde você está, eu profetizo que haja vida, que haja alegria, que haja vitória, que haja louvor nos seus lábios em vez de pranto. Aleluia, aleluia, aleluia. As mãos poderosas do Senhor estão neste lugar. Fica de pé. A água viva está jorrando aqui neste lugar, e eu quero que você nesse momento imagine você com um copo de água da vida na mão agora. Imagina você com um copo da água da vida na mão. Imagina aí pela fé essa taça cheia da água da vida, e você com os olhos fechados agora, você vai beber dessa água que cura, que liberta, que transforma, que muda pensamento, que muda coração, que arranca as enfermidades, que tira a esterilidade, que tira toda paralisia, que tira toda dormência, que tira toda sintonia com o céu. Porque tem crente dentro da igreja que estão vivendo uma vida de dormência, estão adormecidos, como Jonas quando chegaram e disse: que faz aí dormente? É porque perderam a sensibilidade, perderam a unção de Deus. É imaginar e olhar alguém como Eutico na janela, e foi adormecido e caiu de cima para baixo, porque estava adormecido. O inimigo tem trabalhado nesses dias para a igreja não orar, para a igreja não jejuar, para a igreja não ler Bíblia, e essa igreja vai morrendo, essa igreja vai desfalecendo. A igreja tem vivido como uma igreja apática, uma igreja fraca, raquítica, mas Deus me trouxe aqui, porque Deus quer pôr um fim nesse charco e nesse lodo.
Deus quer trazer vida aonde há paralisia. Deus quer trazer vida aonde há deficiência, seja ela onde for, no corpo físico ou no corpo alavasuriandasnébia, cantarabacébia, andalaia, na alma. Deus vai tocar nessa noite. Quem crê nisso, que o rio da vida está aqui, quem crê nisso, que a promessa de Deus chegou nessa noite, e Deus vai trazer vida, e você vai florescer, e a Bíblia diz, aleluia, no versículo 12, que por onde passava o rio, tudo o que era morto vivia, e a fruto, a abundância, a prosperidade, a vitória no seu lar. Pastor, eu estou há tanto tempo na igreja, mas eu não frutifico, falta o rio da vida aí. Pastor, estou na igreja, mas não consigo ganhar uma alma para Jesus, falta o rio da vida aí. Pastor, eu estou na igreja, mas não consigo fazer nada para Jesus, falta o rio da vida aí. Quem tem o rio não é fraco. Quem tem o rio não é cabisbaixo. Quem tem o rio tem convicção. Quem tem o rio é forte, é corajoso. É Deus ajudando, é Deus fortalecendo, como fortaleceu Ezequiel para levar uma palavra dura de vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos de pecado. E ele, ainda mesmo passando por luta, ainda ensinava às beiras, às margem do rio Quebar, a palavra do Senhor. Ele estava formando profeta, pastores, lá na beira do rio Quebar. Mesmo estando em cativeiro, a alma estava livre. Tinha um som alto e forte na garganta, dizendo: a vida neste lugar.